Bem, aqui está, né, a frase que eu falei, que é relacionada a essa questão número 7, e ela diz: quando o poder do amor ultrapassar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. É uma frase, né, cujo autor é Jimi Hendrix. Então, é baseado aqui, né, nessa frase, que a questão ela vai explorar o que ele quis dizer com isso, certo? O enunciado diz: aproveitando-se de seu status social e da possível influência sobre seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa em seu texto os termos love, amor, power, poder e peace, paz, para justificar sua opinião de que. Então, o que é que ele quer justificar? Então, a opção A diz: a paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens. Né? Será que é isso que ele quer dizer aqui na sua frase? Né? Que a paz ela tem o poder de aumentar o amor entre os homens? Bem, o músico ele não quis dizer isso, né? Que a paz ela tem esse poder de aumentar o amor entre os homens. Não é essa a ideia que ele quer passar aqui. Então, quando você vê uma questão assim, você tem que parar um pouco, pensar, né? Porque você precisa interpretar, você precisa entender corretamente o que é que o autor está querendo dizer, né? Com a redação do seu texto, ou da sua frase, ou da sua música, ou da sua poesia. Então, essa opção aqui ela já está descartada, porque não foi isso que ele quis dizer. Observe aqui que ele só fala de paz, olha, lá no final, certo? Ele está dizendo que quando o poder do amor ultrapassar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. Então, a maior parte aqui ele fala de amor. Amor, love, né, que é uma palavra bem conhecida que todos já conhecem, certo? Ele fala aqui de power, que é poder, ele fala duas vezes de poder e de amor. Vamos para frente, vamos analisar B, que diz o amor pelo poder. Aqui ele repetiu o que diz lá na frase, né? O amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. Bem, ele diz que se o mundo conhecerá a paz, quando o poder do amor ultrapassar ou for maior que o amor pelo poder. O que é que ele quer dizer com isso? Que o amor pelo poder, ele deveria ser menor do que o poder, né, do amor. Olha aqui, ó. Quando o poder do amor ultrapassar o amor pelo poder, né? Então, o que é que ele quer? Ele quer que o poder do amor ele seja maior, certo? Ele ultrapasse, overcome, o amor pelo poder. Ora, se ele quer que o poder do amor seja maior do que o amor pelo poder, é a mesma coisa que dizer que ele quer que o amor pelo poder seja menor do que o poder do amor, né? A opção aqui ela só diz da forma invertida. Ó, o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. Ele falou a mesma coisa que está dizendo aqui no texto, na frase, só que ele falou da forma invertida. Mas é a mesma coisa, certo? Então, essa opção aqui, a letra B, é a nossa opção correta, certo? Ela está correta. É isso mesmo que ele quis dizer. Mas vamos analisar as outras para saber por que elas estão erradas. Bem, na letra C, ele diz: o poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam. Bem, será que é verdade? Não, não tem nada a ver. Ele estava se referindo ao poder em geral, de uma forma geral, certo? Ele não estava se referindo apenas àqueles que se amam, aquelas pessoas que se amam. Então, essa C aqui, descartada. Nada a ver. Letra D. O amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas. Ele falou isso lá, né? Ele falou alguma coisa a respeito de desunião. Não, né? Esse não é o significado, não foi essa mensagem que ele quis passar. Ele falou que a união, ou seja, a paz, ela seria conhecida de forma global se o poder do amor for maior que a busca pelo poder. Certo? Foi isso que ele quis dizer. Não foi isso que está indicando aqui na D.
E a E, a paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. Não se trata da busca pelo poder deixar de existir. Ele não diz que a busca pelo poder deve deixar de existir. Ele não fala isso. Mas sim que ela deve ser menor do que a busca pelo amor. Então, por isso, a opção E está descartada. Então, o gabarito da nossa questão é a letra B de bola. Bem, pessoal, a próxima questão é um cartoon, né? É um quadrinho e você vai encontrar muita questão desse tipo, certo? Muito típica de prova do Enem. Você vê aqui que tem, né, duas pessoas conversando. É o diálogo entre duas pessoas, certo? Dois personagens no mesmo cartoon. E você observa, né, que esse aqui fala na primeira parte e esse não fala nada. Na segunda parte, esse aqui responde, certo? Então, vamos analisar a nossa questão que foi formulada com base aí nesse cartoon. Aqui no cartoon, ele diz assim, ó. Ain't no way I should be here if I don't speak English real good. Então, ele é uma pessoa, assim, bem caipira. Esse aqui é um tipo de inglês, né? Bem assim, caipira. Não é o inglês propriamente dito, né? O inglês formal, o inglês correto, gramaticalmente correto. Então, traduzindo, ele quis dizer, de jeito nenhum, vocês deveriam estar aqui se vocês não falam bem inglês. Aí o outro respondeu, sure, may I suggest you avoid double negatives? And don't forget to use an adverb. Então, ele diz, claro, devo sugerir a você, né, que você evite as duplas negativas e não esqueça de usar um advérbio, certo? Inclusive, esse assunto dupla negativa, né, a gente vê na parte da teoria gramatical. Então, no momento, vamos analisar a questão, né, para ver o que a questão quer saber sobre esse cartoon. Aqui está a tradução que eu coloquei para você, né, lá do cartoon, que foi que os dois personagens falaram. Bem, o enunciado ele diz: cartoons são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e assim oportunizam a reflexão sobre nossos próprios comportamentos e atitudes. Nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia. Então, ele quer dizer o que ele quer saber, né, o que é que evidencia a linguagem utilizada pelos personagens. Então, a opção A diz: predominância do uso da linguagem informal sobre a língua padrão. Bem, o cartoon, como nós acabamos de ver, ele mostra um diálogo entre dois personagens, né? Não está mostrando nenhum tipo de predominância da linguagem informal sobre a língua padrão. Além disso, apenas um dos personagens faz uso da linguagem informal, né? Eu até expliquei para você que o primeiro personagem ele falou assim, tipo inglês caipira, né? Que é o que a gente chama de linguagem informal, certo? E o segundo, ele falou a língua padrão, né? Então, nós temos aqui metade, metade. Um falou a linguagem formal e o segundo falou a linguagem padrão. Então, não tem nenhum tipo de predominância aqui, né? Se tivesse pessoas falando mais sobre uma linguagem, né, do que sobre outra, teria algum tipo de predominância, mas não tem. É igual. Um falou a linguagem formal e no outro quadrinho o outro falou a língua padrão. Então, não tem nenhuma predominância da linguagem informal sobre a padrão e nem vice-versa. Então, a A está descartada. Vamos então ver a opção de letra B, que diz: dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Bem, o que é que o primeiro personagem ele acha? Ele acha que os outros é que não falam bem o inglês. Então, por isso, eles não deveriam estar lá. Mas o segundo personagem, ele acha que o primeiro é que não fala bem. Tanto é que ele dá dicas para ele, né? Ele dá sugestões, né, de que ele deveria evitar o duplo negativo. Então, isso indica o quê? Que ambos, tanto o primeiro personagem como o segundo, eles têm dificuldade de reconhecer a existência de diferentes tipos de linguagem, certo?
Portanto, essa daqui é a nossa opção correta. Realmente, eles têm dificuldade de reconhecer a existência de diferentes tipos de linguagem, porque um não aceita a linguagem do outro. O primeiro acha que os outros não deveriam estar lá porque eles não falam inglês bem, e o segundo começou a dar sugestões para o outro, né, de como é que ele deveria falar. Então, nem o primeiro aceitou a linguagem do segundo, e nem o segundo aceitou a linguagem do primeiro, certo? Dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos de linguagem. Mas vamos ver agora a C, né, para saber por que ela está errada. A C diz: aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de diferentes lugares. Observe aqui o que está acontecendo. A letra C, ela está falando justamente o oposto da letra B, né? Então, se você já reconheceu que a B é correta, nem precisa você perder tempo analisando a C quando você viu que ela já diz o contrário. Porque se a B é correta e a C é o contrário dela, obviamente a C vai estar descartada, né? Porque enquanto aqui na B ele fala da dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos de língua, a C está dizendo que não, que existe uma aceitação de diferentes usos da língua, de regionalismos, né, de sotaques e assim por diante. Então, não existe essa aceitação, não existe. O primeiro não aceita a forma como os outros falam e o segundo não aceita a forma como o primeiro fala. Então, essa aceitação não existe. Letra D. Necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos personagens. Bem, apenas o primeiro deles demonstra, né, que ele tem essa necessidade de estudar, porque ele fala um inglês bem formal, né, bem caipira, ele não fala o inglês propriamente dito. Então, quando ele diz por parte dos personagens, plural, ele está se referindo a ambos, né? Não é verdade, apenas um, que é o primeiro, né, demonstra que ele tem essa necessidade de estudo da língua inglesa, certo? Então, portanto, essa aqui está descartada. E a letra E, facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. Aqui não está se referindo a sotaque, né? Mas aqui está se referindo à forma de falar, às palavras que se usam, né? A linguagem. Mesmo pessoas com sotaques diferentes, eles podem se entender, né? Eles têm facilidade de compreensão. Aí mesmo no Brasil, né, pessoas com sotaque do Sudeste são diferentes do sotaque do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e assim por diante. Mas todos se entendem, né? Não é por causa do sotaque que a pessoa não vai se entender. Aqui também nos Estados Unidos é da mesma forma. Dependendo da região, os sotaques são diferentes. Alguns falam mais arrastado, alguns pronunciam as palavras de uma forma diferente. Mas, no fundo, né, a língua falada é o inglês, é o mesmo. Então, não é por isso que a gente vai deixar de se entender, certo? Então, quando ele fala facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos, né, está errado, né? Porque não se trata de sotaques. Portanto, a letra E está descartada e o gabarito é a letra B de bola. Bem, vamos passar então agora para a próxima questão, né, que é a questão de número 9. Questão de número 9, ela diz assim no seu enunciado: Langston Hughes foi um poeta negro americano que viveu no século XX e que escreveu I, Too em 1932. No poema, a personagem descreve uma prática racista que provoca nela um sentimento de quê? Bem, então, esse texto que está atrelado à questão 9 é um poema, né? E eu não vou, como eu falei para vocês, se o texto não for curtinho, né, se for mais de um parágrafo, não lê logo a questão. Então, vamos analisar a letra A, que diz: a coragem pela superação, né? Será que o personagem descreve uma prática racista que provoca um sentimento de coragem pela superação? Será que é isso que demonstra lá? Bem, eu colei aí para você a frase, né, que vem embasando essa opção. Na frase ele diz: They send me to eat in the kitchen. Eles me enviam para comer na cozinha. Bem, e mais a outra frase, né, também: amanhã eu estarei à mesa. Tomorrow I will be at the table when company comes. Amanhã eu vou estar à mesa quando a companhia vier. Bem, o que é que ele quer dizer aí? Né? Ele quer dizer que essa prática, né, que é citada aí, né, de enviá-lo para comer lá na cozinha apenas porque ele é negro, né,
indica, é uma prática que acontece, mas ele demonstra o quê? Demonstra superação, né? Pois fala do momento em que vai haver visita, né? E que ela vai comer à mesa com os outros, certo? Então, coragem, ó, demonstrou coragem, né? Pela superação, porque apesar de o enviar, né, para comer na cozinha, ela disse que amanhã, ó, superação, amanhã não tem problema, ela vai estar à mesa, né, quando alguém vier, que ela não especifica no poema quem é essa companhia, mas ela deixa claro que quando chegar alguém, né, que ela chama de companhia, aí sim ela vai comer na mesa, né, então não tem problema, certo? Então essa é a nossa opção correta, certo? Porque demonstra coragem pela superação. Vamos então analisar a letra B. A letra B, ele diz vergonha pelo retraimento. Bem, o poeta ele diz que aqueles que o enviam para comer na cozinha é que vão ficar envergonhados, né? Então, ele diz isso lá no poema. Então, ele não demonstra que ele está com vergonha ou que está retraído. Nada disso. Ele diz que aqueles que o humilharam, né, mandando comer na cozinha, eles é que vão ser, né, é que vão ficar com vergonha. Então, a letra C. Então, pronto. Essa aqui está descartada porque o sentimento dele não é de vergonha. A letra C. Compreensão pela aceitação. Eu colei aqui para você a parte do texto, né, que diz: ninguém ousará dizer para mim, coma na cozinha. Bem, então a poeta, né, ela diz que aqueles que o enviam para comer na cozinha, desculpa, estou analisando a C. A poeta diz que aqueles que, aqui nessa parte que nós lemos, ela como se não estivesse aceitando a situação, né? Por isso fica animado, porque ninguém vai poder mandá-lo para a cozinha na presença da companhia. Na certa, deve ser uma companhia importante, né? Porque diz que quando essa companhia estiver lá, ninguém vai mandá-lo comer na cozinha, certo? Então, a pessoa que é mandada para comer na cozinha, ela não aceita, certo? Não existe essa aceitação. Pelo contrário, ela anseia, né? Está ansiosa pelo momento em que ninguém vai ousar dizer coma na cozinha. Portanto, letra C está descartada. A letra D, superioridade pela arrogância, né? Será que ela demonstra superioridade ou arrogância no poema dela? Não, em nenhum momento ela demonstra nenhum tipo de arrogância, pelo contrário, ela quer ser tratada apenas com igualdade, né? E a letra E, resignação pela submissão. Também não. O poeta não está demonstrando nenhum sentimento negativo de resignação, embora seja submisso pelo fator das circunstâncias, né? Mas ele não está demonstrando nenhum tipo de resignação. Portanto, a opção correta é a letra A de avião. Vamos agora ver em detalhes, né, o poema, e eu vou destacar para você as palavras que mais caem em provas, né, em textos. O título é esse, Eu Também, e aqui ele começa, ó, I too sing America, eu também canto América. Como você sabe, né, os poemas não é como se você estivesse lendo um texto propriamente dito, né? Às vezes você tem a sensação de que está faltando alguma palavra, né? Às vezes você tem a sensação de que não existe coerência, mas essa é a linguagem poética, certo? A linguagem poética é assim mesmo. Então ele disse, eu também canto América, eu sou o irmão mais escuro e eles me enviam para comer na cozinha, né? Então aqui, ó, vou destacar para você a palavra send, que é o verbo enviar, certo? Que cai muito em texto de língua inglesa. Outro verbo comum que você deve conhecer é esse aqui, eat, né? Que significa comer, cujo seu passado é irregular. O que é um verbo com passado irregular? É aquele verbo que o seu passado não é feito, acrescentando o ed. Então, o passado é ate, ó, A-T-E, certo? Não tem regra para os verbos irregulares, para conhecer o passado dele, só com a prática, né, praticando questões, lendo texto e lendo traduções, aqui você vai assimilando, ok? E kitchen, que é cozinha, aqui, né?
também é uma palavra muito conhecida, né? E você deve colocar aí no seu glossário pessoal, certo? Vamos então passar para frente. Aí ele continua dizendo: quando a companhia vier, ou quando a companhia vem, né? Mas eu dou risada, e como bem, e cresço forte. Então, essa parte aqui ele está dizendo, né, que essa companhia faz muito bem, né? Porque a companhia faz ele dar risada, né? Sorrir, e faz ele comer bem, e faz ele, né, se tornar forte. Então, nós temos aqui um conectivo bem interessante, que é o when, que cai muito em textos, que significa quando. Esses tipos de conectivo, quando, porquê, onde, né? Todos eles você deve aprender, porque eles estão direto em textos de língua inglesa, certo? Aqui nós temos o love, né? Que é diferente do smile, né? Smile, ele quer dizer quando você sorri, né? Um sorriso normal, certo? Tá aqui, smile. Ver se eu consigo desenhar aqui uma carinha para representar o smile. Ok, não sou boa desenhista, mas vamos lá. Tá aqui, smile. Não é aqueles smiles, né? Que são aquelas carinhas que a gente usa em texto e quando passa mensagem e tudo, né? Só que aqui ele não tá falando do smile, não é sorriso, é laugh. O que é laugh? É gargalhada, é risada, né? Todo mundo sabe a diferença de um sorriso para uma gargalhada, certo? Então, gargalhada é laugh. Aqui nós temos novamente o verbo it, né? Que eu já falei para você na outra estrofe. O well é uma palavra também muito comum que você deve conhecer, que significa bem, né? Mas até quando alguém pergunta como você está, né, na linguagem coloquial, assim, well, ou você pode dizer fine, né, que é bem também, que é um sinônimo do well. E aqui nós temos um verbo que cai muito em texto, que é o grow, né, que significa crescer. Em alguns contextos ele pode significar também progredir, certo? E strong, que quer dizer forte, certo? Todas as palavras aqui são palavras que são bem comuns na língua inglesa. Continuando, tomorrow, I will be at the table when company comes. Então, amanhã eu estarei à mesa quando a companhia vier. Tomorrow também é uma palavra que você talvez até já conheça. Se você não conhecer, está mais do que na hora de conhecer, né? Então, coloque no seu glossário pessoal, porque é uma palavra bem básica, né? Do inglês bem básico, que significa amanhã, certo? Como é que é hoje? Você lembra como é que eu digo hoje? Tomorrow é amanhã. E hoje é o quê? Olha só. Today. Certo? Today. E como é que eu digo ontem? Né? Que inclusive é até o nome de uma música muito famosa, né? Dos Beatles, né? Que é Yesterday. É uma música muito bonita e muito famosa. Yesterday. Yesterday, ontem. Today, hoje. E tomorrow, amanhã. Todas as três palavrinhas aqui você deve saber, ok? Deve memorizar. Table também é uma palavra bem comum do inglês, que significa mesa, né? E aqui nós temos uma abreviação, ó. O que é que significa isso, Ana? O I maiúsculo, uma apóstrofe e dois L's. Bem, esse dois L é a mesma coisa que o will, ó. Certo? E o que é o will? O will é a partícula, né? É o auxiliar que nós usamos para fazer o futuro, certo? Vem o sujeito, tá aqui I, que é eu, né? Ou se for you, você, então qualquer que seja o sujeito, depois vem o will e depois vem o verbo. No caso aqui é o verbo to be, que significa ser ou estar. Então ele diz, eu estarei, né? Ou seja, I'll be. Então, na linguagem falada é muito usado a abreviação, né? Se abrevia tudo. Então, toda vez que você vê aqui o apóstrofozinho com os dois L's, né? Você já associa logo que aquela frase está falando do tempo verbal futuro, certo? Continuando. Ninguém ousará dizer para mim coma na cozinha. Além disso, eles verão quão bonito, beautiful, eu sou. E vão ficar envergonhados
Eu também sou América, né? Então, olha aqui um conectivo importantíssimo, que é o besides. Por favor, coloque no seu glossário pessoal, porque você vai precisar desse conectivo. Significa, além disso. Beautiful é uma palavra também que já é muito comum, né? Que você deve conhecer no inglês, que significa bonito ou bonita, tanto feminino como masculino. Aqui na primeira, nobody, que significa ninguém, também é uma palavra importantíssima, certo? Nobody. Everybody, todo mundo. Nobody, ninguém. Olha aqui a abreviação que eu acabei de falar para você, né? Na estrofe passada. O apóstolo e o 2L, né? Tanto faz dizer nobody will, como o nobody só o apóstolo e 2L. Como eu já falei para você, esses 2L ele é a mesma coisa que o auxiliar will, que ele está usado para o futuro. There significa usar, né? Então, quando tem auxiliar antes, é usará porque está no futuro, certo? Então, vá gravando aí essas palavrinhas que eu for destacando, porque com certeza você vai precisar delas para textos futuros, certo?